Se você está assistindo este vídeo, é porque algo no título te chamou a atenção. E eu te garanto uma coisa, a história que você vai ouvir hoje vai te deixar sem palavras. Antes de começarmos, me faz um favor? Deixe um like neste vídeo. Seu apoio me ajuda a dedicar mais tempo a criar histórias incríveis como esta. E se você gosta de mistérios que mexem com sua mente, se inscreva no canal, porque tenho certeza que você vai querer acompanhar mais casos como este. O que você acha? Você seria capaz de fingir ser outra pessoa por 20 anos inteiros? Comente sua resposta. Quero muito saber sua opinião. Agora, prepare-se para uma história que aconteceu na França e que desafia tudo o que sabemos sobre identidade, amor e os segredos que guardamos. O vento cortante de dezembro soprava pelas ruas de Lyon quando Margot Dubois sentiu os primeiros sinais de que sua vida cuidadosamente construída estava prestes a desmoronar. Era uma quinta-feira comum, ou pelo menos deveria ter sido, quando ela desceu as escadas de seu apartamento no bairro de Croix-Rousse e encontrou dois detetives esperando do lado de fora de sua padaria. A pequena Boulangerie Margot havia sido sua vida por quase 2 décadas. Cada manhã, às 5 da manhã, ela abria as portas e o aroma de pão fresco se espalhava pela Rue des Fantasques, atraindo moradores locais e turistas curiosos. Os vizinhos a conheciam como uma mulher reservada, mas gentil, sempre pronta com um sorriso caloroso e uma conversa amigável sobre o clima ou as últimas novidades do bairro. Madame Dubois, a voz do detetive mais alto ecoou no ar frio da manhã. Sou o inspetor Laurent Mercier, da Polícia Nacional. Esta é minha colega, inspetora Céline Moreau. Poderíamos conversar com a senhora por alguns minutos? Margot sentiu seu estômago se contrair. Por um momento que pareceu eterno, ela ficou paralisada, suas mãos tremendo imperceptivelmente enquanto segurava as chaves da padaria. 20 anos. 20 anos de uma vida meticulosamente construída. Cada detalhe planejado, cada história ensaiada até a perfeição. E agora, diante daqueles 2 pares de olhos investigativos, tudo ameaçava ruir como um castelo de cartas. Claro, ela respondeu, sua voz surpreendentemente calma. Podem entrar. Vou preparar um café. O interior da padaria exalava o cheiro reconfortante de fermento e farinha. Prateleiras de madeira escura exibiam uma variedade de pães artesanais, croissants dourados e bolos caseiros que faziam a reputação do estabelecimento. Margot os conduziu até uma pequena mesa nos fundos, longe das janelas por onde os transeuntes curiosos poderiam observar. Madame Dubois, começou a inspetora Moreau. Estamos investigando o desaparecimento de uma mulher chamada Helena Vázquez. Ela desapareceu em Barcelona há aproximadamente 20 anos. Temos razões para acreditar que a senhora pode ter informações sobre este caso. A xícara de café na mão de Margot tremeu quase imperceptivelmente. Helena Vázquez, um nome que ela havia enterrado tão profundamente em sua memória que às vezes conseguia quase esquecer que ele havia existido. Quase. Sinto muito, mas não conheço ninguém com esse nome, respondeu ela, mantendo o contato visual. Vocês têm certeza de que estão procurando a pessoa certa? O inspetor Mercier abriu uma pasta e retirou uma fotografia antiga, ligeiramente desbotada. Era o retrato de uma jovem de aproximadamente 25 anos, cabelos castanhos escuros, olhos amendoados expressivos e um sorriso que não chegava completamente aos olhos. Havia algo familiar naquele rosto, algo que fazia o coração de Margot acelerar perigosamente. Esta é Helena Vázquez, disse ele, deslizando a foto pela mesa. Ela tinha 26 anos quando desapareceu. Trabalhava como tradutora em Barcelona e estava noiva de um homem chamado Carlos Mendoza. Uma semana antes do casamento, ela simplesmente desapareceu, deixando para trás toda a sua vida, sua família, seus amigos. Margot estudou a fotografia com cuidado, como se a visse pela primeira vez. É uma história triste, murmurou ela, mas realmente não sei como posso ajudá-los.
Por que acham que eu teria informações sobre essa mulher? A inspetora Murrow trocou um olhar significativo com seu parceiro antes de responder. Temos evidências de que Helena pode ter assumido uma nova identidade e se mudado para a França. Estamos verificando todas as mulheres de idade similar que se estabeleceram em Lyon durante aquele período. Entendo, disse Margot, tomando um gole de seu café. Bem, eu moro aqui há muito tempo, desde que era jovem, na verdade. Herdei esta padaria de minha tia, Madame Dubois, quando ela faleceu há 22 anos. Era uma mentira construída com tanto cuidado ao longo dos anos que ela quase havia se tornado verdade na mente de Margot. Não havia existido uma tia Dubois, não havia herança, mas havia documentos cuidadosamente falsificados, histórias ensaiadas e uma identidade construída tijolo por tijolo ao longo de 2 décadas. A senhora tem documentos que comprovem isso? Perguntou Mercier. Claro, respondeu ela levantando-se. Deixe-me buscar. Nos poucos minutos em que esteve sozinha no pequeno escritório, nos fundos da padaria, Margot permitiu-se um momento de pânico silencioso. Suas mãos tremiam enquanto ela abria o cofre escondido atrás de um quadro de Van Gogh falsificado. Dentro, cuidadosamente organizados em pastas, estavam os documentos que sustentavam sua vida inteira. Certidão de nascimento alterada, documentos da herança da padaria, registros médicos fabricados, fotografias antigas manipuladas digitalmente para mostrar uma vida que nunca havia existido. Ela havia sido muito cuidadosa, muito meticulosa. Cada detalhe havia sido planejado durante meses antes de ela desaparecer de Barcelona naquela noite fria de dezembro de 2003. Mas sempre soubera que este dia poderia chegar. A questão era, ela estava preparada para ele? Quando retornou à mesa carregando uma pasta com documentos, encontrou os 2 detetives conversando em voz baixa. Eles pararam imediatamente quando a viram se aproximando. Aqui estão, disse ela, espalhando os papéis sobre a mesa. Certidão de nascimento, documentos da herança, registros comerciais da padaria, tudo o que precisarem. O inspetor Mercier examinou os documentos com atenção profissional, mas Margot podia ver algo em seus olhos que a deixava desconfortável. Suspicion, intuição, o tipo de olhar que apenas detetives experientes possuíam. Estes documentos parecem estar em ordem, disse ele finalmente. Mas, se me permite a pergunta, a senhora não tem sotaque francês. De onde é originalmente? Margot havia esperado essa pergunta por anos e tinha uma resposta pronta. Meus pais eram professores universitários que viajavam muito quando eu era criança. Passei alguns anos na Espanha, outros na Itália. Suponho que isso deixou marcas em minha forma de falar. Que universidades? Perguntou a inspetora Murrow, anotando algo em seu caderno. A Sorbonne e a Universidade de Barcelona, respondeu Margot sem hesitação. Meu pai era especialista em literatura medieval, minha mãe em linguística românica. Mais mentiras cuidadosamente construídas. Na realidade, Margot havia crescido em um pequeno vilarejo nos Pirineus, filha de um ferreiro e uma costureira. Mas havia passado anos estudando essas identidades falsificadas, memorizando datas, nomes, criando uma autobiografia fictícia tão detalhada que às vezes ela própria acreditava nela. E onde estão seus pais agora? Continuou Murrow. Morreram em um acidente de carro quando eu tinha 22 anos, disse Margot, baixando os olhos com uma tristeza que não era inteiramente fingida. Foi pouco antes de eu herdar a padaria de minha tia. Os detetives trocaram outro olhar. Havia algo em sua linguagem corporal que sugeria que eles não estavam completamente convencidos, mas não tinham evidências suficientes para pressionar mais. Bem, disse Mercier, recolhendo os documentos e devolvendo-os. Obrigado por seu tempo, Madame Dubois. Se a senhora se lembrar de alguma coisa, qualquer coisa que possa nos ajudar a encontrar Helena Vasquez, por favor, nos contate. Ele deixou seu cartão sobre a mesa e Margot o pegou com mãos firmes, apesar de seu coração estar batendo como um tambor de guerra. Claro, disse ela.
Espero que encontrem essa pobre mulher. Deve ser terrível para a família dela não saber o que aconteceu. Depois que os detetives saíram, Margot trancou a porta da padaria e se encostou nela, fechando os olhos e tentando controlar sua respiração. 20 anos. 20 anos de paz, de uma vida simples e honesta, de tentar esquecer quem ela havia sido antes. E agora tudo isso estava ameaçado. Ela se dirigiu ao espelho pequeno, pendurado perto da entrada, e estudou seu reflexo. O rosto que a encarava era o de uma mulher de 46 anos, cabelos castanhos, com alguns fios grisalhos, rugas suaves ao redor dos olhos, que falavam de anos, sorrindo para clientes. Uma aparência respeitável e comum que não chamava a atenção. Mas por um momento, apenas um momento, ela viu outro rosto sobreposto ao seu, mais jovem, mais angustiado, com olhos que carregavam segredos que poderiam destruir vidas. Helena Vasquez havia morrido em uma noite fria de dezembro de 2003. Ou pelo menos, era isso que Margot havia se convencido durante todos esses anos. Mas talvez os mortos nunca realmente descansem em paz. Talvez eles sempre voltem para assombrar os vivos, especialmente quando os vivos construíram suas vidas sobre mentiras. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Margot não conseguiu dormir. Ela ficou acordada, olhando para o teto de seu pequeno apartamento acima da padaria, ouvindo os sons noturnos de Lyon, carros passando, vozes distantes de pessoas saindo dos bares, o ocasional sirene de uma ambulância, sons de uma cidade viva, de pessoas vivendo suas vidas normais, honestas, sem segredos enterrados no passado. Ela pensou em Carlos. Será que ele ainda a procurava? Será que havia se casado com outra pessoa? Será que tinha filhos agora? Por um momento, permitiu-se imaginar como teria sido sua vida se ela não tivesse fugido naquela noite. Se ela tivesse ficado, se casado, talvez tido filhos. Uma vida normal, sem mentiras, sem a constante necessidade de olhar por cima do ombro. Mas então se lembrou do porquê havia fugido. Se lembrou do que havia descoberto sobre Carlos apenas uma semana antes do casamento. Se lembrou da conversa telefônica que havia ouvido por acaso, das fotografias que havia encontrado escondidas em sua gaveta, da terrível verdade sobre o homem com quem estava prestes a se casar. Não, ela havia feito a escolha certa, a única escolha possível, mesmo que isso significasse viver uma mentira pelo resto da vida. Na manhã seguinte, Margot abriu a padaria como sempre, mas sua mente estava em outro lugar. Cada cliente que entrava, cada rosto novo que via na rua, cada sirene distante a fazia se sobressaltar. Ela sabia que os detetives voltariam, sabia que continuariam investigando e sabia que, por mais cuidadosa que tivesse sido, sempre existia a possibilidade de que algum detalhe pequeno que havia negligenciado pudesse desmascarar sua identidade falsa. Foi então que ela notou a mulher sentada no café do outro lado da rua. Uma mulher de meia idade, cabelos loiros, óculos escuros, lendo um jornal. Havia algo familiar nela, algo que fez o estômago de Margot se contrair com ansiedade. A mulher havia estado lá ontem também, agora que ela pensava sobre isso, e no dia anterior. Margot se forçou a continuar trabalhando normalmente, mas manteve um olho na mulher. Durante toda a manhã, ela permaneceu no mesmo lugar, ocasionalmente virando as páginas do jornal, ocasionalmente tomando um gole de café, mas sempre com o olhar voltado para a padaria. Na hora do almoço, quando o movimento diminuiu, Margot decidiu agir. Ela atravessou a rua e se aproximou da mesa da mulher. "Com licença", disse ela em seu francês cuidadosamente cultivado. "Mas eu a vi aqui nos últimos dias. Você está tudo bem? Posso ajudá-la com alguma coisa?" A mulher levantou os olhos do jornal e Margot sentiu seu sangue gelar. Aqueles olhos eram inconfundíveis, mesmo depois de 20 anos. Azuis como o Mediterrâneo, intensos, inteligentes. Olhos que ela conhecia melhor do que os próprios. "Olá, Helena", disse a mulher em espanhol, baixando os óculos escuros. Ou devo dizer Margot. O mundo ao redor pareceu parar.
O ruído do trânsito, as conversas dos transeuntes, até mesmo o bater de seu próprio coração, pareceram ser abafados por um silêncio ensurdecedor. Diante dela, sorrindo com uma mistura de triunfo e melancolia, estava Sofia Restrepo, sua melhor amiga de Barcelona, a única pessoa no mundo que conhecia todos os seus segredos. Sofia, murmurou Margot, sua voz mal mais que um sussurro. Como você me encontrou? Você sempre foi boa em desaparecer, Helena, mas esqueceu de que eu te conheço melhor que qualquer pessoa neste mundo. Posso sentar? Margot assentiu, ainda em estado de choque, e Sofia se levantou, revelando uma figura elegante vestida com um casaco de inverno caro e uma bolsa de couro italiana. Ela havia envelhecido bem, Margot notou automaticamente. O tipo de envelhecimento que vem com uma vida confortável e cuidados médicos regulares. Você parece bem, disse Sofia, estudando o rosto de Margot. Diferente, mas bem. A vida na França lhe fez bem. O que você quer, Sofia? Perguntou Margot, recuperando parte de sua composição. Por que está aqui? Direto ao ponto, como sempre, riu Sofia. Mas havia pouca alegria em seu riso. Estou aqui porque Carlos está morrendo, Helena. Câncer de pâncreas, estágio terminal. Ele tem, no máximo, alguns meses de vida. A notícia atingiu Margot como um soco no estômago. Carlos, seu ex-noivo, o homem de quem ela havia fugido na noite anterior ao casamento, o homem cujos segredos sombrios a haviam forçado a abandonar toda a sua vida e assumir uma nova identidade. Eu sinto muito, disse ela. E, surpreendentemente, era verdade. Apesar de tudo, ela havia amado Carlos uma vez. Mas eu não entendo o que isso tem a ver comigo. Helena Vasquez morreu há 20 anos. Ah, mas não morreu, não é? Sofia se inclinou para a frente, seus olhos azuis fixos no rosto de Margot. Você está aqui, vivendo uma vida, respirando, fazendo pão todos os dias. E Carlos nunca parou de te amar, Helena. Nunca parou de te procurar. Ele sabia onde eu estava? A pergunta saiu antes que Margot pudesse se controlar. Suspeitava. Há alguns anos ele contratou investigadores particulares. Foi assim que eu soube que você estava aqui. Mas ele nunca teve certeza. Nunca quis vir pessoalmente porque respeitava sua decisão de partir. Margot sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas as conteve. 20 anos de prática em controlar suas emoções a haviam ensinado bem. E o que ele quer agora? Por que você está aqui? Sofia respirou fundo antes de responder. Ele quer te ver uma última vez, Helena. Quer explicar tudo. Quer que você saiba a verdade sobre aquela noite, sobre o que realmente aconteceu. Eu sei a verdade, disse Margot, sua voz endurecendo. Eu vi as fotografias, Sofia. Ouvi a conversa telefônica. Sei exatamente que tipo de homem Carlos realmente era. Você acha que sabe, replicou Sofia. Mas há coisas que você nunca soube, Helena. Coisas que Carlos nunca pôde te contar na época, porque estavam todos em perigo, incluindo você. Que tipo de coisas? Sofia olhou ao redor nervosamente antes de responder. Não posso falar disso aqui. É muito perigoso. Mas posso te dizer isto. Carlos nunca te traiu, Helena. Tudo o que você viu, tudo o que ouviu, tinha uma explicação. Uma explicação que ele estava tentando te contar quando você desapareceu. Margot riu amargamente. Claro que tinha. Sempre há uma explicação, não é, Sofia? Sempre há uma desculpa. Não uma desculpa. A verdade. Uma verdade tão perigosa que Carlos preferiu te deixar partir a te colocar em risco. E que verdade seria essa? Sofia hesitou. Depois se inclinou ainda mais para frente, baixando a voz. Carlos era um agente infiltrado, Helena. Trabalhava para o governo espanhol, investigando uma rede de tráfico de drogas que operava entre Barcelona e Marrocos. Tudo o que você viu, as fotografias, as conversas telefônicas, faziam parte de sua cobertura. O mundo pareceu inclinar-se perigosamente ao redor de Margot. Agente infiltrado. As palavras ecoaram em sua mente como sinos distantes. Ela se lembrou das fotografias que havia encontrado na gaveta de Carlos.
Imagens dele com homens que pareciam perigosos, em lugares suspeitos, conversas em códigos que ela não entendia na época. Você está mentindo, disse ela, mas sua voz soava incerta até para seus próprios ouvidos. Estou dizendo a verdade, Helena. Uma verdade que custou muito caro para todos nós. Sofia pausou, seus olhos se enchendo de lágrimas. A operação deu errado. Alguns dias depois que você desapareceu, a identidade de Carlos foi descoberta. Ele quase foi morto. Teve que ficar escondido por meses, até que a rede fosse desmantelada. Então por que ele não me procurou depois? Por que não me explicou tudo isso? Porque na época você já havia desaparecido completamente. Carlos achou que você tivesse sido sequestrada ou morta pelos traficantes. Ele se culpou por isso durante anos, Helena. Acreditava que sua investigação havia te colocado em perigo e que isso havia custado sua vida. Margot sentia como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. 20 anos. 20 anos vivendo com a dor da traição, com a certeza de que o homem que amava a havia enganado, de que sua vida inteira com ele havia sido uma mentira. E agora, Sofia estava lhe dizendo que ela havia se enganado, que havia fugido do único homem que realmente a amara. Prove, disse ela finalmente. Se é verdade, prove. Sofia abriu sua bolsa e retirou um envelope amarelado. Carlos me deu isto para te entregar, caso eu algum dia te encontrasse. São documentos oficiais do governo espanhol, confirmando seu status como agente infiltrado durante aquele período. Com mãos trêmulas, Margot abriu o envelope. Dentro havia carimbos oficiais, assinaturas, datas que correspondiam exatamente ao período em que ela e Carlos estavam juntos. Havia também uma carta, escrita com a letra familiar de Carlos, dirigida a ela. Minha querida Helena, começava a carta, se você está lendo isto, significa que Sofia conseguiu te encontrar e eu, provavelmente, não estou mais vivo para explicar pessoalmente. Perdoe-me por todas as mentiras, por todos os segredos. Perdoe-me por não ter sido capaz de te proteger da verdade. Eu te amei mais do que a minha própria vida, e meu maior arrependimento é não ter tido coragem de te contar tudo antes que fosse tarde demais. Margot não conseguiu continuar lendo. As lágrimas que havia contido por tanto tempo finalmente transbordaram, caindo sobre o papel e borrando algumas palavras. 20 anos de sua vida jogados fora por causa de um mal-entendido. 20 anos em que ela e Carlos poderiam ter sido felizes juntos. Helena, disse Sofia suavemente, tocando sua mão. Ele quer te ver uma última vez, não para tentar reconquistar você ou te fazer voltar para a vida antiga, apenas para se despedir adequadamente, para que vocês dois possam ter paz. Margot limpou as lágrimas e olhou para Sofia. Sua melhor amiga parecia mais velha, mais cansada, como se carregar esse segredo por tantos anos tivesse cobrado um preço alto dela também. Como eu posso confiar em você, Sofia? Como posso saber que isto não é apenas outra mentira? Porque você me conhece, Helena. Você sabe que eu nunca te mentiria sobre algo assim. E porque ela hesitou, depois continuou. Porque eu também cometi um erro naquela época. Um erro que me assombra até hoje. Que erro? Sofia baixou os olhos, incapaz de manter o contato visual. Eu sabia, Helena. Sabia sobre a operação de Carlos. Ele me contou porque precisava de alguém em quem confiar. Alguém que pudesse cuidar de você caso algo desse errado. Mas quando você veio me contar sobre as fotografias, sobre suas suspeitas, eu não pude quebrar a promessa que havia feito a ele. Não pude revelar a verdade. Você deixou que eu partisse, murmurou Margot, a realização atingindo-a como uma onda fria. Você sabia a verdade e me deixou partir. Pensei que seria temporário. Pensei que Carlos resolveria tudo em alguns dias e viria atrás de você. Eu não imaginava que você desapareceria tão completamente que assumiria uma nova identidade. Quando percebemos o que tinha acontecido, já era tarde demais. O silêncio se estendeu entre elas.
pesado com anos de arrependimento e oportunidades perdidas. Ao redor, a vida continuava. Pessoas passando, carros buzinando, o mundo seguindo seu curso normal, enquanto duas mulheres de meia idade tentavam lidar com os destroços de escolhas feitas há 2 décadas. Onde ele está? Perguntou Margot finalmente. Em Barcelona, no Hospital de la Santa Creu e Sant Pau. Ele... Sofia hesitou. Ele não tem muito tempo, Helena. Margot fechou os olhos e tentou imaginar Carlos como havia sido 20 anos atrás. Alto, moreno, com aqueles olhos escuros expressivos que pareciam ver através de sua alma. Ele ria facilmente, tocava violão nas noites de verão, fazia planos para o futuro deles com uma paixão que a fazia acreditar que tudo era possível. Ele sabe que você me encontrou? Não ainda. Eu queria falar com você primeiro, ver se você estaria disposta a vê-lo. Margot abriu os olhos e olhou ao redor, para a pequena vida que havia construído em Lyon. A padaria, os vizinhos que a cumprimentavam todas as manhãs, a rotina tranquila e previsível. Por 20 anos, isso havia sido suficiente. Havia sido seguro, havia sido uma vida. Mas, de repente, tudo isso parecia pequeno e sem cor comparado à possibilidade de ver Carlos mais uma vez. De finalmente ouvir a verdade de seus lábios. De talvez, apenas talvez, encontrar algum tipo de paz para ambos. Eu preciso pensar, disse ela finalmente. Sofia assentiu, compreendendo. Claro, mas Helena, não demore muito. Os médicos disseram que ele tem no máximo algumas semanas. Ela se levantou para ir embora, depois se virou de volta. Há uma coisa a mais que você precisa saber. O quê? Os detetives que vieram te procurar ontem. Carlos não os enviou. Nós não sabemos quem foram ou por que estavam investigando seu desaparecimento, mas não foram iniciativa dele. Um arrepio percorreu a espinha de Margot. Se Carlos não havia enviado os detetives, então quem havia? E por que alguém estaria procurando por Helena Vasquez após 20 anos? Sofia, ela chamou quando sua amiga estava se afastando. Como posso ter certeza de que tudo isso é real? Como sei que não é algum tipo de armadilha? Sofia sorriu tristemente. Você se lembra da música que Carlos costumava tocar para você no violão? Lágrimas Negras? Ele ainda a toca, Helena. Toda noite no hospital. As enfermeiras dizem que é a única coisa que o acalma. Depois que Sofia partiu, Margot voltou para a padaria em um estado de entorpecimento emocional. Lágrimas Negras. Carlos havia tocado essa música para ela na primeira noite que passaram juntos e ela havia se tornado a música deles. Ninguém mais, além de Sofia, saberia desse detalhe íntimo. O resto do dia passou em uma névoa. Margot atendeu clientes mecanicamente, sorrindo nos momentos apropriados, fazendo as conversas de praxe. Mas sua mente estava a quilômetros de distância. Ela estava de volta em Barcelona, em 2003, lembrando-se daquela última semana terrível antes de fugir. Havia sido uma terça-feira quando ela encontrou as fotografias. Estava procurando por um documento no apartamento de Carlos quando abriu a gaveta errada de sua escrivaninha. Lá dentro, escondidas sob alguns papéis, estavam dezenas de fotografias que a fizeram questionar tudo o que pensava saber sobre o homem com quem estava prestes a se casar. As imagens mostravam Carlos em lugares suspeitos, bares mal iluminados, docas desertas, conversando com homens que pareciam perigosos. Em algumas fotos, ele estava entregando ou recebendo pacotes. Em outras, parecia estar sendo seguido. Havia também documentos com nomes que ela não reconhecia e números que pareciam códigos. Na época, sua mente havia saltado imediatamente para a conclusão mais óbvia. Carlos estava envolvido com drogas ou alguma outra atividade ilegal. A ideia de que ele pudesse ser um agente infiltrado nunca havia ocorrido a ela. Por que ocorreria? Essas coisas aconteciam apenas em filmes, não na vida real de pessoas comuns. 2 dias depois, havia acontecido o incidente da conversa telefônica. Carlos havia recebido uma ligação tarde da noite.
e ela havia escutado fragmentos da conversa através da porta do quarto. Ele falava em códigos, mencionava a mercadoria, falava sobre eliminar o problema. Na época, essas palavras haviam soado como evidência de atividade criminosa. Agora, com a perspectiva de 20 anos e a revelação de Sofia, elas poderiam ter um significado completamente diferente. Mas a ferida mais profunda, a que realmente a havia forçado a fugir, havia sido a traição que ela pensava ter descoberto. Na sexta-feira anterior ao casamento, ela havia decidido confrontar Carlos sobre as fotografias. Havia ido ao seu apartamento sem avisar e o encontrado com uma mulher. A mulher era deslumbrante, cabelos pretos longos, olhos verdes penetrantes, vestida de forma cara e sofisticada. Ela e Carlos estavam conversando intensamente, e quando viram Helena, ambos pareceram constrangidos, como se tivessem sido pegos em flagrante. Helena, Carlos havia dito, sua voz tensa. Não esperava você hoje. Obviamente não, ela havia respondido, olhando da mulher para Carlos e de volta. Quem é ela? É complicado. Carlos havia começado, mas a mulher o interrompeu. Eu sou Isabela, disse ela com um sotaque que Helena não conseguiu identificar. Carlos e eu temos negócios juntos. A palavra negócios havia soado carregada de significado e Helena havia sentido seu coração se estilhaçar. Combinada com as fotografias e a conversa telefônica suspeita, a presença daquela mulher misteriosa em seu apartamento havia sido a gota d'água. Entendo, ela havia dito, mantendo a voz firme apesar da dor. Bem, não quero interromper seus negócios. Helena, espere. Carlos havia chamado quando ela se virava para sair. Preciso te explicar. Não, ela havia respondido. Acho que já vi o suficiente. Essa havia sido a última vez que ela o vira. Naquela noite, ela havia empacotado suas coisas mais essenciais, sacado todas suas economias e desaparecido de Barcelona para sempre. Agora, 20 anos depois, ela se perguntava quem havia sido Isabela. Outra agente? Uma informante? Alguém que Carlos estava investigando? As possibilidades giravam em sua mente como folhas em um redemoinho de outono. Naquela noite, sozinha em seu apartamento acima da padaria, Margot releu a carta de Carlos várias vezes. Ele escrevia sobre o amor que havia sentido por ela, sobre a dor de perdê-la, sobre como havia sido forçado a escolher entre sua segurança e a verdade. Ele não pedia perdão, apenas oferecia explicações. Sei que não tenho o direito de pedir que você me perdoe, dizia uma parte da carta. Sei que minhas mentiras, mesmo que necessárias, causaram uma dor que durou toda uma vida. Mas quero que você saiba que cada dia dos últimos 20 anos, eu acordei pensando em você. Cada manhã, eu me perguntei onde você estava, se estava segura, se era feliz. E cada noite, eu me deitava desejando ter sido corajoso o suficiente para te contar a verdade antes que fosse tarde demais. A carta continuava por várias páginas, detalhando aspectos da operação que ele havia estado conduzindo, explicando por que havia sido impossível contar a ela na época. Aparentemente, havia informações de que alguém próximo à operação estava passando informações para os traficantes, e Carlos não podia confiar em ninguém, nem mesmo nela, até ter certeza de quem era o informante. Isabela, escrevia ele, era uma agente federal do Brasil, trabalhando conosco na operação. Ela havia se infiltrado na organização através de conexões em São Paulo. Quando você a viu em meu apartamento naquele dia, estávamos planejando a fase final da operação, que aconteceria na semana seguinte. Eu não podia te contar isso na época, porque nossa própria segurança dependia do sigilo absoluto. Margot fechou os olhos, tentando processar toda essa informação. Se fosse verdade, então ela havia construído toda sua nova vida sobre um mal-entendido. Havia desperdiçado 20 anos que poderiam ter sido passados com Carlos, construindo uma família, sendo feliz. Mas havia ainda a questão dos detetives. Se Carlos não os havia enviado, quem eram eles?
E por que estavam procurando por Helena Vasquez justamente agora, quando Carlos estava morrendo? Uma possibilidade terrível começou a se formar em sua mente. E se a operação de Carlos não tivesse terminado realmente 20 anos atrás? E se ainda havia pessoas procurando por vingança? E se sua identidade falsa, tão cuidadosamente construída, estivesse prestes a ser descoberta por pessoas que queriam lhe fazer mal? Ela se levantou e foi até a janela, olhando para a rua quiete abaixo. Lion parecia pacífica, segura, um refúgio do mundo exterior. Mas de repente ela se sentia exposta, vulnerável, como se olhos invisíveis estivessem observando cada movimento seu. Seu telefone tocou, sobressaltando-a. Era um número desconhecido. Alô? Ela atendeu cautelosamente. Helena. A voz era masculina, com sotaque espanhol. Sei quem você é. Seu sangue gelou. Quem é você? Alguém que está procurando por você há muito tempo. Alguém que tem uma dívida para acertar. Eu não sei do que você está falando, disse ela, tentando manter a voz firme. Claro que sabe. Você é Helena Vasquez, noiva de Carlos Mendoza. E por sua causa muitas pessoas foram presas. Muitas operações foram destruídas. Você está enganado. Meu nome é Margot Dubois e eu... Pare com essa farsa. A voz se elevou, tornando-se ameaçadora. Sabemos onde você está. Sabemos sobre sua pequena padaria, seus vizinhos, sua vida perfeitinha. E vamos acabar com tudo isso. A ligação foi cortada, deixando Margot tremendo na escuridão de seu apartamento. 20 anos de segurança haviam evaporado em um instante. Whoever estava atrás dela sabia sua identidade real, sabia onde ela estava e claramente tinha intenções maliciosas. Ela precisava sair de Lyon, imediatamente. Mas primeiro, ela precisava decidir. Iria para Barcelona ver Carlos uma última vez ou desapareceria novamente, assumindo uma nova identidade e recomeçando em outro lugar? A resposta veio a ela com uma clareza surpreendente. Ela havia passado 20 anos fugindo da verdade, vivendo uma mentira. Se sua vida estava realmente em perigo, se essa era sua última chance, então ela não queria morrer como Margot Dubois, a padeira de Lyon. Queria morrer como Helena Vasquez, a mulher que havia amado Carlos Mendoza com todo o seu coração. Ela passou a noite empacotando apenas o essencial: documentos, dinheiro, algumas peças de roupa. Deixou uma carta para seus vizinhos, explicando que havia tido uma emergência familiar e precisava viajar indefinidamente. Deixou as chaves da padaria com a senhora que morava ao lado, pedindo que cuidasse do lugar até ela voltar. Ela sabia que provavelmente nunca voltaria. Na manhã seguinte, antes do amanhecer, Margot Dubois trancou a porta de sua padaria pela última vez e caminhou até a estação de trem. Ela havia comprado uma passagem para Barcelona com um dos documentos de identidade alternativos que mantinha para emergências. Enquanto o trem se afastava de Lyon, ela observou a cidade se tornando menor através da janela. 20 anos de sua vida ficaram para trás, reduzidos a memórias e a uma pequena loja de pães que cheirava a fermento e sonhos abandonados. Mas pela primeira vez em 2 décadas, Helena Vasquez estava indo para casa. A viagem de Lyon a Barcelona levou cerca de 8 horas. E durante todo esse tempo, ela havia decidido que era Helena novamente, lutou contra uma mistura de antecipação e terror. A cada parada do trem, ela esperava ver policiais ou homens suspeitos entrando no vagão para procurá-la. A cada toque de seu telefone, ela esperava ouvir aquela voz ameaçadora novamente. Mas nada aconteceu. A viagem transcorreu sem incidentes. E quando o trem finalmente entrou na estação de Sants, em Barcelona, Helena sentiu uma onda de emoções contraditórias. A cidade havia mudado muito nos 20 anos desde que a deixara, mas ainda havia algo fundamentalmente familiar no ar, no cheiro, na forma como a luz da tarde iluminava os prédios. Ela pegou um táxi diretamente para o hospital, sua bagagem leve em uma pequena mala de rodas. O motorista, um homem mais velho com cabelos grisalhos, notou seu nervosismo. "Primeira vez em Barcelona?" perguntou ele em catalão.
Na verdade, não, respondeu Helena em espanhol. Estou voltando para casa depois de muito tempo. Ah, disse ele, assentindo com compreensão. Às vezes, a vida nos leva para longe daqueles que amamos, mas sempre encontramos o caminho de volta quando é importante. Suas palavras ressoaram com Helena mais profundamente do que ele poderia imaginar. O Hospital de La Santa Creu em São Paulo era um complexo moderno no distrito de Saint-Martí. Helena pagou o táxi e ficou parada na entrada por alguns minutos, reunindo coragem. Em poucos minutos, ela veria Carlos pela primeira vez em 20 anos. Como ele estaria? Como ela se sentiria? Havia perdão possível depois de tanto tempo? Na recepção, ela perguntou pelo quarto de Carlos Mendoza. A recepcionista, uma jovem com um sorriso simpático, verificou no computador. Quarto 314, disse ela. Mas preciso verificar se ele pode receber visitas. Qual é seu nome? Helena hesitou por um momento. Helena Vasquez. A recepcionista fez uma ligação rápida. Depois sorriu. Pode subir. Ele está esperando por você. O elevador subiu lentamente até o terceiro andar. E Helena sentiu seu coração acelerar a cada andar. Quando as portas se abriram, ela viu Sofia esperando no corredor. Helena, disse Sofia, abraçando-a firmemente. Não acreditei quando Carlos me disse que você estava vindo. Como ele está? Perguntou Helena. Sofia hesitou. Fraco, muito fraco, mas lúcido e feliz. Pela primeira vez em meses, ele sorriu de verdade quando soube que você estava vindo. Elas caminharam pelo corredor até o quarto 314. Sofia parou na porta. Ele está sozinho. Quis te ver primeiro, antes de qualquer outra pessoa. Ela tocou o braço de Helena. Helena, ele está muito diferente. O câncer. Ele mudou muito fisicamente. Helena assentiu, respirou fundo e bateu suavemente na porta. Entre. Veio uma voz familiar, mas enfraquecida de dentro do quarto. Helena empurrou a porta e entrou. O quarto estava iluminado por uma luz suave da tarde. E em uma cama no centro estava um homem que ela quase não reconheceu como Carlos Mendoza. A doença havia cobrado seu preço. Ele estava muito magro. Seus cabelos haviam embranquecido completamente. E sua pele tinha uma palidez não natural. Mas quando seus olhos se encontraram com os dela, Helena viu neles a mesma profundidade, a mesma intensidade que havia se apaixonado 20 anos atrás. Helena, disse ele, sua voz mal mais que um sussurro. Você veio. Ela se aproximou da cama lentamente, como se estivesse caminhando através de um sonho. Oi, Carlos. Ele estendeu uma mão trêmula na direção dela e ela a pegou. Sua pele estava fria, mas seu aperto ainda tinha força. Você está linda, disse ele sorrindo. Diferente, mas ainda a mulher mais linda que já vi. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Helena, lágrimas que ela havia guardado por 20 anos. Carlos, eu sinto muito. Sinto muito por ter ido embora, por não ter te deixado explicar, por... Shh, disse ele apertando sua mão. Você não tem nada pelo que se desculpar. Eu é que deveria ter contado a verdade desde o início. Sofia me mostrou sua carta, os documentos. Por que você não pôde me contar na época? Carlos fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo força para falar. A operação era mais perigosa do que você imaginava. Havia um informante dentro da polícia. Alguém que estava passando informações para os traficantes. Várias operações haviam falhado, agentes haviam sido mortos. Eu não podia confiar em ninguém, nem mesmo em você, até descobrirmos quem era. E descobriram? Sim, mas apenas alguns dias depois que você desapareceu. Era o comissário Rodrigues, meu próprio supervisor. Ele estava sendo chantageado pelos traficantes. Haviam sequestrado sua filha. Quando descobrimos, foi tarde demais para muitas coisas. Helena se sentou na cadeira ao lado da cama, ainda segurando a mão de Carlos. E a mulher, Isabela? Agente federal brasileira. Ela estava infiltrada na organização há 2 anos. Quando você a viu comigo,
Estávamos planejando a operação final que aconteceria na semana do nosso casamento. Ele pausou, olhando para ela intensamente. Helena, eu juro por tudo que é sagrado. Nunca houve nada entre nós além do trabalho. Você era o amor da minha vida. Era? Ela perguntou suavemente. É? Ele corrigiu, sorrindo tristemente. Sempre foi, sempre será. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas olhando um para o outro, processando 20 anos de separação e mal-entendidos. Carlos, disse Helena finalmente, estou com medo. Alguém me ligou ontem à noite, alguém que sabe quem eu sou. Eles ameaçaram me machucar. O rosto de Carlos se endureceu, e por um momento ela viu um lampejo do homem forte que ele havia sido. Descreva a voz. Homem, sotaque espanhol, mais velho. Disse que tinha uma dívida para acertar comigo. Carlos fechou os olhos, pensando. Pode ser Eduardo Morales. Ele era o braço direito da organização que estávamos investigando. Foi preso na operação final, mas saiu da prisão há alguns anos. Por que ele me culparia? Eu nem estava lá quando a operação aconteceu. Porque sua fuga fez com que eu me desesperasse, Helena. Fez com que eu acelerasse a operação, tomasse riscos que não deveria ter tomado. Em certo sentido, foi sua partida que levou à prisão de todos eles. Helena sentiu uma onda de culpa. Então tudo isso é minha culpa. Não, disse Carlos firmemente. A culpa é minha, por não ter sido honesto com você desde o início. E de qualquer forma, eles eram criminosos, Helena. Mereciam ser presos. Mas agora, Morales quer vingança. Vamos protegê-la, disse Carlos. Ainda tenho contatos na polícia, pessoas em quem posso confiar. Carlos, você está morrendo, disse Helena suavemente. Você não pode proteger ninguém. Ele sorriu tristemente. Talvez não fisicamente, mas posso fazer algumas ligações, colocar algumas peças em movimento. Ele apertou sua mão mais firmemente. Helena, posso te pedir uma coisa? Claro. Fique comigo. Pelo tempo que me resta, fique comigo. Sei que não tenho o direito de pedir isso depois de tudo, mas... Sim, disse ela sem hesitação. Sim, eu fico. Nos dias que se seguiram, Helena raramente saiu do lado de Carlos. Eles conversaram sobre tudo. O passado, os 20 anos que haviam perdido, os sonhos que haviam tido juntos, as vidas que poderiam ter vivido. Ela lhe contou sobre Margot Dubois, sobre a padaria, sobre a vida tranquila que havia construído em Lyon. Ele lhe contou sobre os anos de investigação particular tentando encontrá-la, sobre as noites insones, pensando no que poderia ter acontecido com ela. Você se casou? Ela perguntou uma tarde, enquanto observava Carlos dormir. Não, ele respondeu sem abrir os olhos. Nunca consegui. Como poderia me casar com outra pessoa quando meu coração pertencia a uma mulher que eu nem sabia se estava viva? E eu construí uma vida inteira baseada em uma mentira, disse Helena. 20 anos fingindo ser outra pessoa. Você fez o que precisava fazer para sobreviver, disse Carlos, abrindo os olhos e olhando para ela. Não foi uma mentira, Helena. Foi uma nova chance de vida. Mas não era a vida que eu queria. A vida que eu queria era com você. Na terceira noite, Carlos acordou Helena por volta das 2 da manhã. Ela havia adormecido na cadeira ao lado da cama dele. E quando abriu os olhos, encontrou-o olhando para ela com uma expressão estranha. Helena, disse ele, sua voz mais fraca do que nunca. Preciso te contar uma coisa, algo que nunca contei a ninguém. Ela se inclinou para frente, alerta. O que é? Na noite em que você desapareceu, eu tinha um anel. Um anel? O anel de noivado que você nunca chegou a ver. Eu ia te dar na manhã seguinte, junto com a explicação sobre meu trabalho. Tinha decidido contar tudo a você, mesmo correndo riscos, porque percebi que uma vida sem honestidade não era uma vida que valia a pena viver. Helena sentiu lágrimas queimarem seus olhos novamente. Carlos, eu ainda tenho o anel, disse ele. Está na gaveta da mesa de cabeceira. Sofia eu trouxe do meu apartamento. Com mãos trêmulas, Helena abriu a gaveta e encontrou uma pequena caixa de veludo azul. Dentro,
Havia um anel simples, mas elegante, com um diamante solitário que brilhava mesmo na luz fraca do quarto de hospital. Era da minha avó, disse Carlos. Ela disse que eu deveria dar apenas para a mulher que amasse mais do que a própria vida. Helena tirou o anel da caixa e o segurou na luz. 20 anos. 20 anos esperando por esse momento. Helena, disse Carlos, sua voz quase inaudível. Você se casaria comigo? Ela olhou para ele. Este homem que havia amado toda a sua vida, que estava morrendo em uma cama de hospital, e não hesitou. Sim, disse ela. Sim, eu me caso com você. Eles se casaram 3 dias depois, em uma cerimônia simples no jardim do hospital. Sofia serviu como testemunha, junto com um dos médicos de Carlos. Helena usou um vestido branco simples que haviam comprado em uma loja próxima ao hospital. E Carlos, apesar de sua fraqueza, insistiu em se sentar em uma cadeira de rodas para a cerimônia. Não foi o casamento que haviam sonhado 20 anos atrás, mas foi perfeito em sua simplicidade e honestidade. Pela primeira vez em décadas, Helena se sentia completa. Carlos morreu 5 dias depois do casamento, pacificamente, durante o sono, com Helena segurando sua mão. Suas últimas palavras haviam sido: obrigado por me dar uma segunda chance para te amar. O funeral foi pequeno, íntimo. Apenas Helena, Sofia, alguns ex-colegas de Carlos da polícia e alguns amigos próximos. Helena usou o nome Helena Mendoza pela primeira vez e sentiu que finalmente havia encontrado sua identidade verdadeira. Mas sua paz foi interrompida no dia seguinte ao funeral. Helena estava no apartamento de Carlos, organizando seus pertences, quando ouviu uma batida na porta. Pensando que fosse Sofia, ela abriu sem verificar. Do outro lado estava um homem que ela não reconhecia. Alto, cabelos grisalhos, olhos frios e calculistas. Atrás dele estavam 2 outros homens, mais jovens, com aparência de capangas. Helena Vasquez, disse o homem mais velho. Ou devo dizer, Helena Mendoza. Helena sentiu seu sangue gelar. Quem é você? Eduardo Morales, disse ele, empurrando a porta e entrando no apartamento. Acho que tivemos uma conversa telefônica recentemente. Helena recuou, seu coração batendo descompensado. O que você quer? Justiça, disse Morales, fechando a porta atrás de si. 20 anos de prisão por causa da sua pequenininha operação com seu marido. 20 anos da minha vida roubados. Eu não tive nada a ver com isso, disse Helena, continuando a recuar. Eu nem estava aqui quando aconteceu. Ah, mas teve sim, disse Morales, sorrindo friamente. Foi seu desaparecimento que fez Carlos entrar em pânico. Foi sua fuga que o fez acelerar a operação, tomar riscos desnecessários. Se você tivesse ficado, se não tivesse fugido como uma covarde, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Carlos estava apenas fazendo seu trabalho, disse Helena. Vocês eram criminosos. Éramos empresários, replicou Morales. E agora vou lhe dar uma escolha, Helena. Você pode morrer rápido e sem dor, como seu marido, ou pode morrer devagar e dolorosamente. Helena olhou ao redor, procurando uma saída. Estava encurralada no apartamento, no 3º andar, sem possibilidade de fuga. Mas então, seus olhos pousaram no telefone sobre a mesa de centro. Posso fazer uma ligação? Perguntou ela. Para me despedir de alguém? Morales riu. Claro, será sua última. Helena pegou o telefone e discou um número que havia memorizado. Quando a ligação foi atendida, ela disse calmamente: Alô, Sofia, é Helena. Você se lembra daquele código que Carlos nos ensinou uma vez? Aquele para emergências? Ela pausou, olhando diretamente para Morales. Código vermelho. Ela desligou o telefone e sorriu para Morales. Pronto. Muito tocante, disse Morales, mas não vai ajudar em nada. Agora, ele foi interrompido pelo som de sirenes do lado de fora. Muitas sirenes. Morales e seus homens correram para a janela e viram várias viaturas policiais cercando o prédio. Como? Perguntou Morales, virando-se para Helena com raiva. Carlos pode ter morrido, disse Helena, mas seus contatos na polícia não.
Sofia os alertou sobre você há dias. Eles estavam esperando que você aparecesse. A porta do apartamento foi arrombada e policiais armados invadiram o ambiente. Morales e seus homens foram presos sem resistência. Está tudo bem, senhora? Perguntou um dos policiais. Agora está, respondeu Helena. 2 semanas depois, Helena estava de volta em Lyon, mas não como Margot Dubois. Ela havia decidido manter sua identidade real e recomeçar sua vida como Helena Mendoza. Reabriu a padaria com seu nome verdadeiro e lentamente contou sua história para os vizinhos e clientes curiosos. Para sua surpresa, a história de amor e redenção tocou profundamente as pessoas. A padaria se tornou mais popular do que nunca, com pessoas vindo não apenas pelo pão, mas para ouvir mais detalhes sobre a mulher que havia fingido ser outra pessoa por 20 anos para proteger o homem que amava. Helena estabeleceu uma fundação em nome de Carlos, ajudando famílias de agentes undercover mortos ou feridos em operações. Ela nunca se casou novamente, mas não estava sozinha. Tinha Sofia, que se mudou para Lyon para ficar perto dela. Tinha seus clientes, que se tornaram amigos. Tinha uma vida que finalmente era verdadeira. Todas as noites, antes de dormir, ela olhava para a fotografia de Carlos que mantinha na mesa de cabeceira e sussurrava: "Obrigada por me ensinar que nunca é tarde demais para voltar para casa." E às vezes, quando o vento soprava da direção certa, ela podia jurar que ouvia o som distante de um violão tocando Lágrimas Negras. Helena Vasquez havia fingido ser Margot Dubois por 20 anos. Mas no final, descobriu que a pessoa que realmente havia sido o tempo todo era Helena Mendoza. Uma mulher capaz de amar, de perdoar e de encontrar coragem quando mais precisava. A pergunta que havia assombrado sua vida, por que ela fingiu ser outra pessoa por 20 anos, finalmente tinha uma resposta. Não por medo, não por covardia, mas por amor. Um amor tão profundo que estava disposta a sacrificar sua própria identidade para proteger o homem que amava, mesmo sem saber que estava fazendo isso. E no final, foi esse mesmo amor que a trouxe de volta para casa. Se você chegou até aqui, é porque essa história mexeu com você tanto quanto mexeu comigo ao contá-la. Deixe um comentário me dizendo: você conseguiria fingir ser outra pessoa por tanto tempo pelo amor? E se você tivesse descoberto a verdade sobre Carlos, teria perdoado como Helena fez? Sua opinião é muito importante para mim. E se essa história te emocionou, se inscreva no canal. Seu apoio me ajuda a continuar trazendo histórias incríveis como esta. Compartilhe com aquele amigo que ama um mistério bem contado. E não esqueça de deixar seu like. Cada um desses gestos me aproxima de poder me dedicar completamente a criar conteúdos que vocês amam. Nos vemos na próxima história.